da tua presença para apresentar o teu servo, Senhor. Que o Senhor venha usar ele grandemente nesta noite para falar aos nossos corações. Que não seja ele que venha falar a nossos corações, mas sim o teu Espírito Santo, que venha trazer libertação, curas e milagres aqui nesta noite. Em nome de Jesus, usa teu servo grandemente. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor, amém? Glória a Jesus, aleluia. Estou feliz por estar mais uma vez, glórias a Deus, reunido com mais este povo, com mais esta igreja, aleluia, que está na espera do noivo, da eleita, glória a Jesus, do Cordeiro, que está à espera de Jesus Cristo de Nazaré, glórias a Deus, aleluia. Quero dizer que agradeço muito a oportunidade de estar trazendo mais uma vez a palavra de Deus e pelo convite, viu? O pastor Jair, conheci ele faz base de uns 2 anos, mas desde quando eu vi ele, sempre vi a graça, o poder de Deus, aleluia, grandiosamente na vida dele. Quero dizer que vocês têm um líder, glórias a Deus, que tem Deus, aleluia, em sua vida e é guiado pelo Espírito Santo da verdade. Glórias a Deus, aleluia. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui nesta noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra nesta noite, aleluia, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 49. Glórias a Deus. A amada igreja encontrou, diga amém. Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer esta leitura para a glória do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ler de novo. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos estar fazendo uma oração, aleluia, glórias a Deus, somando a todas as orações que já foi feita aqui esta noite. Soberano Deus e grandioso Pai, eterno e Salvador, meu Pai querido, aqui te agradeço por mais esta oportunidade, por estar reunido, meu Pai querido, com este povo, Senhor, que te serve, que te adora, que te glorifica, Senhor, e que estar aqui, meu Pai querido, mais uma vez, aleluia, para te sentir, para te adorar, para te bendizer, Senhor, na beleza da tua santidade. Te peço, Deus de majestade, que o Senhor venha derramar mais da tua presença, do teu poder e da tua glória neste lugar. E cada pessoa, Senhor, aqui neste ambiente, e sentir a presença gloriosa do teu Espírito Santo, que venha encher, meu Pai querido, a alma e o Espírito do teu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cerca, Senhor, este lugar com a tua glória, cerca, Senhor, este lugar com o teu poder, e nos leva, Senhor, no caminho da verdadeira e eterna adoração. Prepara, meu Pai querido, os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, amém, amém, amém. Glória a Jesus. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Amada igreja, glórias a Deus. Esse tema que fala
sobre uma promessa a qual Deus havia prometido ao seu povo. A gente vai ver no Antigo Testamento Deus tomar a boca do profeta Joel, se eu estou bem lembrado, capítulo 2, versículo 28, e ele vai profetizar uma promessa da parte de Deus, dizendo que haveria que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. A palavra diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos voltarão a ter visões. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos esta promessa através de Cristo Jesus. Quando ele estava perto de subir, aleluia, para os céus, ele começa a falar aos seus discípulos e a ensinar a ele. Os discípulos começam a ficar tristes, e ele disse para eles, oh, glórias a Deus, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador, que é assim um como eu, oh, glória a Jesus, aleluia, e ele vos lembrará de todas as coisas que eu vos ensinei, oh, glória a Jesus, aleluia. Nós vemos esta promessa do revestimento de poder, Jesus Cristo também falando, aleluia, ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, aquele que crê e ser batizado, oh, glória a Jesus, aquele que crê em mim, aleluia, falarão novas línguas, expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, e ainda que coma qualquer coisa mortífera, não lhe será feito dano algum. Oh, glória a Jesus. Nós vemos estas promessas através dos profetas, através de Cristo Jesus, e nós vemos isto, esta promessa se cumprir em Atos 2, o derramamento do Espírito de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som de um vento que vinha, aleluia, e encheu toda a casa, e foram vistas por elas línguas repartidas como que de fogo, a qual repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então nós vemos esta promessa se cumprir, mas antes desta promessa se cumprir, aleluia, Jesus dá ensinamento para os seus discípulos. Jesus discipula os seus discípulos, e quando ele vai para subir para o céu, ele diz: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Antes disso acontecer, Jesus Cristo já tinha aparecido para os seus discípulos em uma casa, e a Bíblia vai nos dizer que ele soprou o Espírito, aleluia, sobre eles, dentro daquele quarto, dentro daquela casa, que estavam os seus discípulos ali reunidos. Ali eles receberam o Espírito Santo, porque, meus amados irmãos, a pessoa, quando aceita Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, a pessoa que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia, ele recebe o Espírito Santo dentro dele. O apóstolo Paulo vai nos falar, aleluia, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos casa de Deus, morada de Deus, porque ele habita dentro de mim, dentro de você. A partir do momento que você recebe a Cristo, aleluia, você recebe o Espírito Santo. Por quê? Aleluia, porque todos nós estávamos mortos em pecados, aleluia, o nosso espírito estava morto, e quando aceitamos a Cristo, aleluia, ele vem morar dentro do nosso espírito, aleluia, e o espírito que outra hora estava morto, ele ganha vida novamente, ele tem vida novamente, e a hora, meu amado irmão, que a pessoa nasce, aleluia, da morte para a vida, é a hora que a velha natureza humana morre, e nasce um novo homem, uma nova mulher.
é na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Então você recebe o Espírito Santo, ele está em você. Para quê? Para te regenerar, para te transformar, para te santificar, para você ter comunhão com o Pai. Aleluia, a parte espiritual, aleluia, que tem comunhão com Deus. Até porque você já ouviram muitas vezes falar, aleluia, que na carne é impossível agradar ao Senhor, é impossível se comunicar com Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o servem e o adorem em Espírito e em verdade. Oh, glória a Jesus. Então é pelo nosso Espírito e pelo Espírito de Deus que nós temos comunhão com o Pai. E quando nós oramos ou lemos a sua palavra, escutemos alguém cantar ou pregar, nós sentimos a graça, o poder de Deus se manifestar na nossa vida. E todas as vezes que isso acontece, o Espírito Santo, ele vai te transformando. Cada vez que você vai ouvindo a palavra, ele vai te convencendo, aleluia, e você vai sendo liberto, transformando. Até porque foi o próprio Jesus quem disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade quem é Cristo Jesus, e a verdade também é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Até porque o próprio Senhor nos fala que esta palavra é Espírito e vida para aqueles que nela creem e aguardam em seu coração. Oh, glória a Jesus. Oh, glória. Esta palavra a qual você tem na sua casa não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E esta palavra ela tem um poder extraordinário, que quando você lê, você ouve e você começa a praticar aquilo que está escrito nela, passa a se cumprir na tua vida. Se você crer e guardar ela no teu coração, oh glória a Jesus, aleluia. Então esta palavra é que nos liberta, que nos transforma, através do Espírito Santo de Deus que está em nós. É Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma. Sem Ele, aleluia, nós ainda estaremos mortos. Oh glória a Jesus. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber Ele dentro de nós novamente, para termos comunhão com o Pai, o nosso Senhor Deus. Mas aqui, o que Ele está nos falando, oh glória a Jesus, é sobre um revestimento de poder, de graça, oh glória a Jesus, de autoridade e de unção. Oh glória a Jesus. Para que, meu amado irmão, você me pergunta? Para você ser testemunha de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Para você ter a capacidade de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de ganhar almas para o reino de Deus. Este revestimento de poder, oh aleluia, é para aqueles que creem e que buscam de todo o seu coração. Aleluia, é para aqueles que têm desejo de fazer a obra, é para aqueles que têm desejo de ganhar almas, é para aqueles que têm desejo de ganhar almas para o reino de Deus. Este revestimento de poder, meu amado irmão, aleluia, por muitas das vezes pessoas ficam querendo ser batizadas pelo Espírito Santo. Aleluia, para quê? Para ficar dentro da igreja, para cantar, para pregar, para me falar em mistério, para as pessoas verem que eu tenho o Espírito Santo. Não recebe, aleluia. Mas quando Deus olha para o crente e Ele vê que ele tem desejo de fazer a obra, que ele tem desejo de ganhar alma, que ele tem desejo, aleluia, de ajudar pessoas, Ele vem e derrama esta graça, esse poder sobre a vida deles. Oh glória a Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele derrama este poder para fazermos as obras do Senhor. Oh glória a Jesus. Nós vemos isso, aleluia, isso depois de Atos 2. Ele disse para os discípulos: não saiam para pregar ou operar milagres ou levar a palavra sem antes
aleluia, receber poder do céu, sem antes receber poder do alto. Aqui nós já vemos, meus amados irmãos, que para fazer a obra do Senhor, aleluia, é preciso, aleluia, receber poder do céu, é preciso receber poder do Senhor. Glória a Jesus, porque o que vai fazer a diferença por onde você passar não é a tua voz, não é a tua sabedoria, não é o tanto que você canta, não é o tanto que você prega, mas é a presença de Deus na tua vida. Se tem presença, tem cura. Se tem presença, tem milagre. Se tem presença, tem libertação, tem transformação de vida. Porque a presença, aleluia, que opera todas estas coisas na vida do crente. E quando a pessoa se esquece que é a presença de Deus, Deus precisa abater ele e mostrar novamente que é ele que faz, que é ele que cura, que é ele que opera, que é ele que transforma, que é ele que opera milagre, aleluia, através dos céus. O que nós somos, canais de bênção aqui nesta terra. Oh, glória a Jesus. Nós vemos isto. Os apóstolos recebem poder do céu. Eles recebem o revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo. Aleluia. E depois que eles revestem, é revestido de poder do céu. A gente já começa vendo uma ação gloriosa do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro, depois de ser cheio do poder, aleluia, juntamente com os irmãos que estavam ali reunidos em Atos 2, uma multidão começa a se levantar e dizer: esses estão bêbados, esses estão embriagando. E Pedro, ele sai afora e ele começa a pregar para aquela multidão. Mas detalhe, o apóstolo Pedro, ele era, como é que se diz para você entender? Ele era analfabeto, ele não sabia ler, aleluia, ele não sabia escrever, e ele não tinha o conhecimento, oh glória a Jesus, das Sagradas Escrituras, como os rabinos, os sacerdotes, os fariseus tinham naquela época, porque a palavra do Senhor não era dada, aleluia, como nós temos hoje. A Bíblia Sagrada na nossa casa, a Bíblia Sagrada no nosso lar, para a gente ler a qualquer momento. E até, meus amados irmãos, eu abro parênteses para dizer que esta Bíblia, oh glória a Jesus, não é para estar na tua casa, aberta, aleluia, na tua cama, no Salmo 91, é na cabeceira, oh glória a Jesus, é na tua sala. Esta Bíblia, esta palavra é para estar guardada no teu coração, na tua mente, olha, para você meditar nela de dia e de noite, para agradar ao Senhor nosso Deus. Porque se você tem ela aberta na tua casa, aleluia, na tua estante, na cabeceira da tua cama, não vai adiantar em nada. Mas quando você tem ela aqui, e aqui na tua mente, ela tem poder para te transformar e operar sinais na tua vida. Oh glória a Jesus. Mas esta palavra não era acessível àqueles apóstolos daquele tempo, porque eles eram analfabetos. Mas a gente vai ver Pedro recitar e falar, aleluia, textos do Antigo Testamento, oh glórias a Deus, sem errar nenhum texto e nenhuma palavra, oh glória, de tal maneira que a multidão olhava para Pedro e dizia: não é este analfabeto, não é este, aleluia, pescador, de onde vem esta sabedoria? É o poder e a capacidade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh glória a Jesus. É por isso que tem muitas pessoas que dizem: eu não sei pregar. Oh glória a Jesus, eu não sei falar. Basta você ter essa palavra aqui dentro. Aleluia. E aonde você for, o Espírito Santo de Deus vai falar na tua boca. Oh glória a Jesus. Basta você ler e Ele vai te lembrar na hora que for preciso. O problema é que hoje, meus amados irmãos, uma pessoa recebe a profecia, recebe a palavra de Deus, Deus vai te levantar para você ser cantor, ser pregador, e a pessoa pega aquela palavra e fica esperando a promessa se cumprir.
Meus amados irmãos, quando a gente recebe uma promessa dessa, é que Deus está nos chamando, Deus está nos alertando, aleluia, que Ele quer algo a mais de cada um de nós. E para sermos revestidos de poder, para sermos cheios do Espírito Santo, aleluia, não é no Kawaii, não é no TikTok, vendo pregação, não é passando o dia na internet, é de joelhos dobrando, é na calada da madrugada, quando você acorda, você dobra o teu joelho e ora ao Senhor. É quando você pega a palavra e começa a meditar ela, guarda ela no seu coração. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração, aleluia, que passa o dia todo na internet, vendo pregação, e até bom ver as pregações daqui a acolá, mas tem muita gente que está pregando bastante heresia, passa o dia sem orar, passa o dia sem buscar, e quando chega na igreja do Senhor, quer receber poder, quer receber graça, quer receber autoridade, muitas vezes o culto passa, sai daqui de dentro dizendo: eu não senti a presença de Deus, o pastor, aleluia, não tem autoridade, a cantora que cantou não tem presença. Muitas das vezes que não tem presença de Deus é você dentro de si. Porque para me sentir a presença de Deus, eu não necessito de pregador, eu não necessito de cantor. Calamachanda, labracandaraia. Eu sinto a presença de Deus quando eu oro na minha casa, quando eu dobro o meu joelho, quando eu pego a palavra para ler, quando eu debruço e começo a orar e me derramar na presença de Deus. É desta maneira que o crente se enche do Espírito Santo. Se você passa o dia na internet, você acorda pela manhã e não ora, você passa o dia todo, não ora, não fala com Deus, não pega a palavra para ler. Aí quando chega de noite, você chega aqui e quer receber poder, você não vai receber poder. Para você receber poder, você tem que buscar. Para você receber poder, você tem que orar. Para você receber poder, você tem que guardar esta palavra no teu coração. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus, para que Ele possa se manifestar na tua vida, para que Ele possa operar milagres através de você. Oh, glória a Jesus. Nós vemos isso. Depois que os apóstolos eles foram revestidos de poder, se você for pegar o livro de Atos, eles eram tão cheios do Espírito Santo. A palavra vai nos falar que o apóstolo Pedro, aleluia, era tão cheio da presença de Deus, que por onde ele passava, a sombra dele ia tocando nas pessoas que estavam enfermas, coxos, aleijados, e as pessoas eram levantadas, curadas na mesma hora. Nós vamos ver, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, o historiador vai dizer que quando ele chegou para pregar para o povo de Roma, ele entrou, aleluia, numa sala, ele pregava com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta unção, que as pessoas ficavam maravilhadas. Pegava lenço, tocava em Paulo, chegava em casa, tinha um parente enfermo, tinha um parente doente, pegava o lenço de Paulo, tocava na pessoa enferma, e aquela pessoa era curada na mesma hora. Deus operava o milagre da mesma hora. A gente vai ver homens que quando pregava, ganhava mais de 3.000 almas para o Senhor. Nós vamos ver o apóstolo Tiago, aleluia, ele vendo o homem eunuco, aleluia, lê o texto, o rolo do profeta Isaías, andando numa carroça. A Bíblia vai dizer que ele acompanha e pega aquele rolo e procura para aquele homem e diz assim: você me entende? Ele diz: eu não entendo. Mas ele começa a pregar: vou pregar para você, vou ensinar você o que está escrito aqui. E quando ele começa a ensinar, a Bíblia diz que ele crê em Jesus Cristo, e ele desce para ser batizado em uma água. Depois de ser batizado, quando aquele eunuco abre os olhos, o apóstolo Tiago tinha desaparecido. Aleluia. Tinha sido teletransportado de um lugar para outro. Aleluia. De uma cidade para outra. Pense nos sinais grandiosos da parte de Deus.
do Espírito Santo, primeiro não é porque você já tem o Espírito Santo para te transformar, para te regenerar. O revestimento de poder é para você provar das plenitudes do Espírito de Deus. Você chega ali e vê a galerias dos dons espirituais, a dom de curas, a dom de operação de milagres e maravilhas, a dom de profecia, a dom, meus amados irmãos, de discernimento de espírito, oh glória a Jesus, a dom de falar em línguas, a dom, meus amados irmãos, da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria. Todos esses dons é para mim e para você, porque tem muita gente que fica pensando assim: eu não vou buscar, eu não tenho chamada para ser pregador ou cantor. Aleluia, mas esse revestimento não é para pastor, não é para cantor, não é para pregador, mas é para todo aquele que crê em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo não disse: não é para quem prega, não é para quem canta, mas é para quem crê em mim. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. É quem crê em mim. Aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Mas nós vemos esses sinais sumirem de dentro das igrejas. E há muitas pessoas que dizem assim que Deus não usa mais as pessoas como usavam antes. Dizia que naquele tempo, quando o pregador subia em cima do altar, quando ele dava a saudação, pessoas eram batizadas, transformadas. Aleluia. Mas também aquele povo naquela época, aleluia, ele não tinha acesso a essa tecnologia que tem hoje. Aquele povo, ele tinha casa, trabalho, igreja, aleluia, oh glórias a Deus. Só isso para tirar a sua atenção. Oh glória a Jesus, não tinha internet, não tinha celular, não tinha, aleluia, esses jogos que nem tem hoje. Apontou a atenção de muitas pessoas. E o que é que eles mais faziam? Buscar a presença de Deus. É por isso que quando chegava na igreja, aleluia, glória a Jesus, na hora da saudação, na hora dos louvores da harpa, era batizado do Espírito Santo. Por quê? Porque eles já tinham buscado em casa, porque eles já tinham adorado o Senhor em casa. E quando eles chegavam em casa, o que eles faziam? Eles transportavam da presença de Deus. Aleluia. Oh glória a Jesus, aleluia. Mas o que nós vemos hoje é pessoas dar desculpa. Mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não dou conta, eu não sei. Oh glória a Jesus, aleluia. E quando você ficar dando desculpa, meu amado irmão, quando você estiver empurrando com a barriga, você vai continuar da mesma maneira, com a mesma unção, com a mesma graça. Mas se você se desbruçar em oração, oh glória a Jesus, se esforçar em buscar a presença de Deus, Deus ainda cura, Deus ainda opera sinais, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Mas se você crê em buscar a sua presença, eu costumo dizer que tempo para o Senhor não se faz, se cria. Não se tem, se cria. Por quê? Porque se Deus é prioridade na tua vida, você vai achar tempo para Ele, você vai achar tempo para orar, você vai achar tempo para buscar. Na hora de você ficar na internet olhando, aleluia, falando, curtindo coisa que não convém ao Senhor, você vai passar tempo orando, buscando, clamando pelo seu poder, pela sua graça na tua vida, irmão. Oh glória a Jesus, você tem que se esforçar para buscar a presença de Deus. Nós vemos as pessoas, aleluia, se acostumando com o natural, se acostumando com as coisas terrenas. E nós devemos cada dia buscar mais a presença do Senhor. Nós devemos cada dia se debruçar mais na presença do Senhor. Aleluia, porque as 10 virgens, as 5 loucas,
elas ficaram de fora do reino dos céus, porque não levavam azeite consigo. Foram negligentes, não levaram a presença. Não tinham azeite guardado para colocar na sua lamparina. Essa semana retrasada, quando eu cheguei no serviço, foi 5 horas da tarde. Me chamaram para ir orar por um jovem que estava possesso por demônio, querendo se matar. E quando eu cheguei naquele lugar, o demônio estava conversando com aquela pessoa, dizendo para eles: olha, eu estou zangado, eu estou irado, aleluia. Aquela pessoa procurava para ele, ele estava trancado ali numa roda, para não deixar ele sair, porque ele estava querendo matar aquele jovem. E ele dizia: eu estou zangado, porque, aleluia, o homem lá de cima está prestes para voltar. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória, ele está perto de vir, em breve ele voltará. E chegará o dia de eu ser condenado. Oh, glória a Jesus. E ele olhava para a esposa daquele jovem e dizia: é por isso que eu estou desesperado, porque eu quero levar o máximo de almas possível comigo. Ele estava dizendo para aquelas pessoas, falando para aquelas pessoas, que Jesus Cristo estava voltando, que Jesus Cristo estava à porta. Glória a Jesus. E quando nós chegamos lá, nós expulsamos aquele demônio, aleluia, glória a Jesus. E à noite ele foi para a igreja e está congregando juntamente conosco. Mas eu te trago esse alerta, meu amado irmão. O diabo está aí enganando. O diabo está aí no mundo prendendo a tua atenção. O diabo está aí no mundo, aleluia, prendendo a tua mente, querendo te cauterizar, para você não buscar a presença de Deus, para você não orar, para você não ler a palavra. Oh, glória a Jesus. Muitas vezes quando a pessoa está no culto, aleluia, o pastor está aqui pregando, ele está com a mente em outro lugar, pensando na morte da bezerra. Oh, glória a Jesus. Isso é espírito imundo travando a tua mente, para você não ouvir a palavra, porque ele sabe que se você ouvir essa palavra, se você entender esta palavra, você vai receber graça, poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor está chamando pessoas ao despertamento aqui esta noite. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclareça. Deus está chamando pessoas aqui para a oração, para a leitura da palavra, para buscar a sua presença. Quer poder, então busca. Quer pregar, então busca. Quer fazer a obra, então busca a presença de Deus, e Ele derramará na tua vida. Aleluia. Se você quer, Deus operará sinais através de você. Aonde você chegar, Deus vai manifestar a sua glória. Demônio vai ter que sair, enfermidade vai ter que bater em retirada, porque o Senhor estará contigo. Glória a Deus, aleluia. Se você crer, se você buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, dons, revestimento, esse revestimento de poder, unção, graça, aleluia, autoridade, são coisas preciosas que Deus dá, e o Senhor não dá para qualquer um. Unção, graça e autoridade. Salvação é de graça, Ele dá para todos. Mas dom, autoridade, poder e unção, Ele dá para quem busca, Ele dá para quem se coloca na posição, Ele dá para quem, aleluia, está aos seus pés. Aleluia. Que Deus usa, meu amado irmão. Mas eu te digo, quando você receber este revestimento, quando você receber esta graça, esse poder, aleluia, zele por ele, guarde ele, aleluia, oh glória a Jesus, zele por este poder, por esta unção,
unção é coisa preciosa. A autoridade de Deus é coisa preciosa. O apóstolo João vai escrever a carta, aleluia, glórias a Deus, aleluia, no livro de Apocalipse, e ele vai falar a uma igreja, aleluia, disseste que és rica, mas te digo, você é pobre, cego e nu, aleluia, compra de mim ouro provado no fogo. Glória a Jesus. O que é ouro provado no fogo? São os dons espirituais, são a graça, a autoridade que Deus derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Ele compara com o ouro, ele compara com dádiva preciosa. Por quê? Porque os dons são estas coisas, são ouro, são prata, aleluia, são coisas preciosas aos olhos de Deus. É por isso que ele não dá para qualquer um. Mas quando Deus entrega dons, autoridade a alguém, esse alguém recebe poder para fazer a sua obra. Aleluia, glória a Jesus. Essa pessoa recebe poder para expulsar demônios. Esta pessoa recebe poder para curar os enfermos. Esta pessoa recebe poder, aleluia, muitas vezes o dom de dar uma profecia, aleluia, que vai acontecer algo, aleluia, daqui mais um mês ou 2 meses, que nós já vemos aí profetas profetizar grandes coisas, e estas grandes coisas acontecer. Quando a pessoa recebe poder, é como se ela recebesse, aleluia, uma graça maior em sua vida, uma capacidade maior em sua vida de fazer a obra de Deus. Quando uma pessoa cheia de poder, ela prega, as pessoas que ouvem, elas sentem graça, sentem autoridade. O Espírito Santo fica testificando dentro daquele que está ouvindo. É verdade que ele está pregando, é verdade que ele está falando. Uma pessoa que canta cheio de poder, cheio de graça, quando ela abre a boca, o céu abre junto, a presença de Deus desce, alegra o coração, cura a alma. Glória a Jesus. Se tiver alguma alma, aleluia, aflita, examinada, ou alguma pessoa que esteja ouvindo, aleluia, louvor, que esteja enfermo e crê, é operado milagre na vida daquela pessoa na hora. Glória a Deus, ele não precisa de uma grande multidão. Se você for olhar para a grande, aleluia, palavra de Deus, Deus sempre precisou de um cheio de poder, cheio de graça, cheio de autoridade, para ganhar de multidões, para falar com as nações, para levantar e fazer um alvoroço nesta terra. Oh, Jesus! É por isso, meus amados irmãos, que Deus ele quer usar a mim e a você aqui nesta terra. Há almas para serem ganhas aí afora. Há almas para serem transformadas aí afora. Há almas que, aleluia, estão sendo preparadas para aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas é aquilo que o apóstolo Paulo, aleluia, glórias a Deus, fala na carta aos Coríntios. Aleluia, como serão salvos se não tem ninguém para pregar a palavra? E como, aleluia, irão pregar se não são enviados? Oh, glória a Jesus. Estas almas que estão aí fora, perecendo, aleluia, por não ouvir a palavra, por não ouvir a verdade, está lá por causa da negligência da igreja. Porque a igreja não pega, aleluia, não busca mais poder, não busca mais graça, mas unção para pregar, para anunciar o evangelho àqueles que estão perdidos lá fora. O mandamento, meus amados irmãos, ide, aleluia, por todo mundo, aleluia, que até do original a palavra mais aproximada é indo por todo mundo. Oh, glória a Jesus, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. É por onde você for, aonde você passar, aleluia, você vai levando Cristo juntamente contigo. Você está no teu trabalho, Cristo está contigo, você dá bom testemunho. Você está andando na rua, Cristo está andando contigo, você dá todo bom testemunho. Oh, glória a Jesus, aonde você chegar, a presença de Deus tem que brilhar na tua vida, meu amado irmão. Mas para isso você tem que buscar, aleluia, você tem que orar. Você tem que buscar esta presença.
Quando Jesus fala para os apóstolos ficar em Jerusalém, eles não ficaram lá sentados, olhando para o céu, para o Espírito Santo descer, não. Glória a Jesus. A Bíblia falava que eles ficaram em Jerusalém, louvando, aleluia, ao Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus. Não existe autoridade sem busca. Não existe dom, aleluia, sem graça. Agora sem busca da parte do crente. E todo crente, aleluia, ele tem que buscar esse revestimento de poder, aleluia, para a sua vida. Ele tem que buscar esse batismo com o Espírito Santo para a sua vida, para ele anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Se coloque sobre seus pés. Por que você me procura? Apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que muitos aparecerão naquele dia e trarão as suas obras consigo. Mas ele vai falar assim, oh glória a Jesus, que alguns trarão palha nas mãos, outros trarão ouro e prata, aleluia, diante do Senhor, e as suas obras serão colocadas no fogo. E se a obra daquele se consumir, aleluia, sofrerá detrimento. Tem muita pessoa que pensa que quando chegar no céu, vai chegar lá e vai ficar só assim, glória, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Não, quando você chegar no céu, aleluia, o Senhor terá em galardão, aleluia, tem dádivas para dar para o crente quando chegar na glória. Tem cargos para dar para crente quando chegar na glória. E estes cargos é pela sua obra, é pelo seu esforço que você tem aqui. Aleluia, quando você vem para a igreja, quando você ajuda o teu pastor em oração, quando você sai para anunciar o Evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, quando você tem bom testemunho, quando você ama, você perdoa, aleluia, glória a Jesus. Estes são dádivas que Deus vai dar para o crente naquele dia. Aleluia! Mas terá muitas pessoas que chegarão diante de Deus de mão vazia e não terão nada para apresentar. A Bíblia diz que eles vão ser salvos. Aleluia! Glória a Jesus, mas sofrerá detrimento no seu lar. Por que Jesus Cristo sempre fala para a gente se esforçar para entrar no reino de Deus? Porque mais do que salvação, Jesus Cristo vem nos oferecer o reino. Jesus vem nos chamar para reinar juntamente com Ele. O livro de Apocalipse vai nos dizer que Deus nos separou para ser reis e sacerdote em sua presença. Eu peço que a amada igreja venha aqui na frente no nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui esta noite no nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Venha até aqui na frente no nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Quem entendeu a palavra, glória a Jesus, diga amém. Amém. Glórias a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele quer usar a mim e a você. Mas para Deus usar a mim e a você, Ele tem, aleluia, você tem que dar liberdade para Ele. Aleluia. E crente só dá liberdade orando. Não existe comunhão com Deus sem oração, sem busca, sem renúncia. Você tem que renunciar ao mundo. Calamandaravaxa, labradalabra, calabandaravaraça. Aleluia, para você alcançar a plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu já sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jair, glórias a Jesus, aleluia. Enquanto eu estiver orando, você pode ir passando e impondo as mãos. Glórias a Deus, aleluia. Naqueles a qual o Senhor colocar no seu coração. Oh, glória a Jesus, aleluia. Coloque as tuas mãos na posição de receber. Nós vamos estar orando agora. Vamos estar orando para que o Senhor derrame da sua presença sobre cada um aqui esta noite.
Se Ele quiser batizar com o Espírito Santo e você der lugar, Ele vai te batizar. Se você crer, oh glória a Jesus, você vai sair daqui hoje revestido, oh glória a Jesus, aleluia. Você vai sair daqui hoje avivado, com desejo de orar, de buscar, aleluia, glórias a Deus, de ganhar almas para o Senhor. Oh glória, meu Pai querido e amado, eu estou orando, meu Pai querido, e agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Pai querido, meu amigo Espírito Santo, começa a passear no meio desta igreja aqui agora, começa a tocar sobre estas vidas aqui agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Começa a derramar o teu poder, começa a derramar a tua glória, começa a derramar a tua presença. E começa, meu Pai querido, a encher os teus filhos da tua presença, da tua glória, do teu poder, em nome de Jesus. Eita, glória a Jesus, tenho contigo. O chamado, a obra a cumprir na tua vida, glória a Jesus. Tenho visto no teu coração desejo, aleluia, de falar, aleluia, da minha palavra. Desejo de apregoar a minha palavra. E derramo sobre ti agora, aleluia, conhecimento. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor derrama conhecimento sobre ti agora. Calai chore piacaia dalabra calachadara bacandara eu sou. Senhor, começa a tocar ele da planta da cabeça até a planta dos pés. Lemande, couve, assaio. Labra, calachandara, macandara, eu sou do glória. Aleluia, Jesus, a partir de hoje, aonde meu Pai querido ele abrir a boca, o Senhor será com ele. Aonde ele colocar as mãos, o Senhor cortará laços. O Senhor quebrará, amandará, xandaraia, amanda, couve, assaio. O Senhor te diz, aleluia, grandes coisas tenho a operar na tua vida. Me busca, aleluia, me revelarei a ti. Alaione, calamandaraia, falarei através da tua boca e ganharei almas através de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe esta graça, esse poder e esta unção, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, Deus de glória, Deus de honra, em nome de Jesus, ó Pai, eu estou orando, Senhor, pela tua filha, tua serva. Eu apresento, Senhor, aquilo que ela está te pedindo em oração, o desejo da alma e do coração, meu Pai querido. E o Senhor venha, Papai querido, abençoar os projetos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, na família, meu Pai querido, a qual ela tem apresentado, no nome de Jesus, que o Senhor venha fazer cumprir, nascer o milagre, para a glória do teu nome, ó Deus de majestade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor faça, o Senhor nascer, meu Pai querido, dentro dela o ministério, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Oh, glória a Jesus Cristo, aleluia. Fazer assim tuas mãos na posição de receber. Eu não vou prolongar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, eu faço esta oração, meu Pai querido, para estar terminando, Senhor, este culto. Em nome de Jesus, meu Pai querido, onde era a mão estendida,
em nome de Jesus, meu Pai querido, onde há um servo teu, uma serva tua que crê, eu te peço, meu Pai querido, derrama poder, derrama poder, derrama poder, derrama poder agora, começa a encher, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, vai fazendo desejo, vai fazendo nascer o desejo de orar, o desejo de clamar, o desejo, meu Pai querido, de ler a tua palavra. Desperta, meu Pai querido, aonde já há uma frieza espiritual, seja incendiado pela glória, pelo poder de Deus agora, seja incendiado pela glória e o poder de Deus agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a partir de hoje, meu Pai querido, o povo, Senhor, este povo que me ouve, venha te buscar incessantemente, venha adorar incessantemente, venha ter desejo de ler a tua palavra, venha ter desejo de ganhar almas para o teu reino, em nome de Jesus. Enche. Renova a crente aqui esta noite, Espírito de Deus, renova a crente aqui esta noite, Espírito de Deus, renova em línguas. Aonde há uma alma chama escondido, o poder de Deus revela agora, a unção de Deus despedaça agora. Aonde há uma enfermidade, a unção de Deus vai agora. Vai quebrando todo mal, toda tristeza, toda maldição, em nome de Jesus. Toda força maligna perde as forças agora. A unção de Deus é derramada. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja, meu Pai querido, milagres, que haja, meu Pai querido, mover do teu Espírito Santo a partir de hoje na vida dos teus filhinhos, que a partir de hoje, meu Pai querido, eles não pessoas diferentes. Eu tenho desejo de orar, de te buscar. Eu tenho desejo, meu Pai querido, de passar tempo na tua presença, de passar tempo em oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso eu te peço para a honra e glória do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, ainda de pé para nós ir embora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui receberam de Deus essa noite? Glória a Deus. Eu acredito que a maioria não entende o que acontece no mundo espiritual. Mas só de nós estarmos aqui, Deus está pelejando por nós de maneira poderosa. Deus está pelejando por mim no casamento, na saúde, por você, por nós, em todas as áreas. No momento que nós estamos aqui cultuando, recebendo a oração, Deus está trabalhando em todas as áreas de nossas vidas. Nós estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui guerreando pelas nossas vidas. E eu tenho certeza que haverá mudança se assim nós acreditarmos no nome de Jesus. Amém? Santos, quinta-feira da semana que vem vai ser o 6º dia da nossa campanha. Tem apenas 2 dias para nós finalizar esta campanha com o tema Revestidos de Poder. Já falei várias vezes para os irmãos, esse revestimento é necessário para que nós possamos vencer as lutas. Porque primeiro nós temos que vencer no mundo espiritual para se materializar no mundo físico. Seja em qual área for, temos que saber guerrear no mundo espiritual. Após finalizar esses 2 dias que faltam, 2 quinta-feiras, ou seja, 2 semanas, nós vamos iniciar outra campanha pelas nossas famílias. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai restaurar lares, Deus vai fazer coisas grandiosas em nossas famílias, porque é necessário.
Temos visto que o diabo tem tentado contra nossas famílias, mas enquanto ele vem com a farinha, Jesus já vem com a polenta pronta para nos entregar nosso banquete, a nossa vitória. Então, após nós finalizar essa campanha de revestimento, para nós nos revestir de autoridade, nós iremos pelejar, iniciar uma campanha pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Em tudo aquilo que envolve a nossa família, nós vamos decretar a falência do mal e vamos buscar nossas vitórias dentro dos nossos lares, em nome de Jesus, amém? Só falta 2 semanas, 2 dias, 2 quinta-feiras para nós finalizar. Vai ser 2 quinta-feiras, 2 pregadores de fora vai estar finalizando essa campanha para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã, sexta-feira, não temos nenhuma programação aqui no templo. Sábado, o pastor, a minha irmã, o pastor Antônio, eles colocaram no coração que vão fazer 3 sábados com os jovens, porque sábado é o culto da mocidade, com os jovens. E Deus colocou no coração deles 2 para fazer uma campanha de 3 sábados em prol da vida dos jovens, mas não só dos jovens, mas daqueles que vão estar também aqui presentes. E vai ser uma campanha muito linda. Vai ser sobre Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vos eu aliviarei. E vai ser uma campanha muito linda. Vai ser 3 sábados em seguida. Vai iniciar agora, sábado agora. Serão 3 sábados essa campanha que Deus colocou no coração deles para nós fazer. Então, amanhã, sexta-feira, não tem nenhuma programação aqui dentro do templo. Sábado vai iniciar uma campanha com os jovens de 3 sábados. No domingo, culto com a família. E segunda-feira segue as programações, ciclo de oração. Terça-feira, culto de ensino. E quinta-feira, o 6º, penúltimo dia da nossa campanha, revestido de poder. Eu creio que vai ser uma bênção. Deus vai trazer uma pessoa de fora para estar ministrando. E vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Esse cabelo não é meu, viu? Tenho certeza que não é meu. Glória a Deus. Após dar a bênção apostólica aqui agora, eu quero chamar um casal que eu quero orar por eles. Esther e Josué. É isso mesmo? Glória a Deus. Vem aqui à frente depois eu dar a bênção apostólica, amém? Deus continua abençoando a todos que vieram aqui nessa noite, adorar a Jesus. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar, aceitar Jesus pela primeira vez? Tem alguém? Se tiver, levante a mão que eu vou estar orando por você. O casal vai orar por eles, viu? Não conheço eles ainda, hoje é a primeira vez. Mas se tem alguém que quer reconciliar, aceitar Jesus pela primeira vez, vem aqui à frente. Aqui tem as pessoas reconciliando. Glórias a Deus. São pessoas de Deus, mas eles sabem, né, que precisa reconciliar. Nós estamos orando por vocês nessa noite, amém? Tem mais alguém além dos 3 nessa noite que quer reconciliar? Vocês? Vão reconciliar nessa noite? Glória a Deus por eles. Amém. Vamos orar por eles e por todos nessa noite, em nome de Jesus. Faça mão para cá, por gentileza. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está nessas vidas, aqui no altar do Senhor. Decidiram nessa noite, ó Pai, eles já te temem, servem ao Senhor, mas sabem que no coração deles precisam reconciliar contigo. E eu oro a Ti nessa noite pedindo a Tua bênção sobre a vida deles, o perdão dos seus pecados, o renovo das suas fé nessa noite, neste lugar. Que toda acusação do inferno contra a vida deles, ó Pai, através diretamente do inferno e através de pessoas, toda acusação contra a vida deles, que nessa noite venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, e que um tempo novo venha sobre a vida deles nessa noite, que a partir de hoje mais, que nunca mais venha a ser as mesmas pessoas na tua presença, que o revestimento de autoridade do teu Espírito venha sobre a vida deles e blinda os corações, blinda a mente deles, ó Pai, e que a graça do Senhor, o amor do Senhor venha tomar os seus corações e que eles venham ser, ó Pai, revestidos desse amor, da tua graça nessa noite, neste lugar. Assim eu oro, Pai, apresentando eles e reconciliando na autoridade que tu nos deste, em nome de Jesus. Amém e amém. Curva tuas mãos para a frente, assim, por gentileza. Permaneça o casal aqui na frente após. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Está terminado o nome de Jesus. Sábado e domingo vamos estar aqui para a glória do Senhor. Casal, por gentileza, Josué, vem aqui à frente.